Quando a gente pensa, então, em trazer isso para a prática, é claro, dentro dos pilares, mas imagino que eu sou um entusiasta, Uhum. que eu quero, que eu não vejo tanto sentido na forma como a minha vida está sendo vivida, sabe? Eu quero construir um propósito. Eu brinco que propósito é algo que você constrói, evolui e muda Uhum. ao longo do tempo. Somos eternos buscadores nesse sentido. E, consequentemente, uma vida que tenha um mínimo de significado. É, como essa filosofia que está por trás do capitalismo consciente me ajudaria, enquanto pessoa, a percorrer esse caminho? Acho uma coisa que eu gosto muito, eu sempre compartilho um pouco da minha jornada de empreendedorismo, né? Porque foi aí que eu comecei a identificar, entender e, mais importante, reconhecer os erros de gestão, né? Que eu comentei no começo, né? Os atritos entre os sócios. Por que que a gente, um focava numa coisa, eu focava na outra, mas tem, não tem, pode, não pode? A gente teve uma situação, a gente estava num prédio, estabelecido num prédio, a gente tinha 80, 90 funcionários, e na época tinha aqueles financiamentos de 80, 72 meses de carro, né? Então, o estagiário, primeiro salário, o que que ele fazia? Comprava um carro, parcelado em 80 meses, né? 72 meses. E aí, como o espaço era grande dentro da onde a gente estava estabelecido, todo mundo parava o carro em um espaço fechado. Aí o dono do terreno falou: olha, a gente vai alugar essa parte agora e a gente quer saber quantas vagas vocês querem. Quanto que é a vaga? Ah, R$ 50 por mês. Ah, beleza. Eu falei, eu vim de São Paulo, a empresa era em Florianópolis. Eu falei assim: ah, eu proponho a gente ter 150 vagas. Sócios, mas você está louco? Como assim? A gente está crescendo, não está crescendo? A gente tem 80 vagas que já estão ocupadas. Então a gente vai crescer. Eu quero garantir que os outros que venham também tenham vagas. Eu não quero criar a turma que tem vaga e a turma que não tem vaga, né? Então eu prefiro ter esse investimento antes. O cara falou: não, você está louco, isso é muito dinheiro. A gente só tem 4 sócios, só vai ter 4 vagas. Eu falei: nossa, mas eu nem venho de carro, eu nem moro aqui. Então a sua vaga fica para uma vaga de visitante. Eu falei: não, tá tudo errado, cara. E aí eu não conseguia argumentar, não conseguia trazer o porquê que aquilo tinha que ser desse jeito. E aí uma coisa que eu aprendi durante esse processo de negociar, entender, conversar, escutar, é mudar a forma de propor alguma ideia. Porque a gente falou, bom, vamos. A gente podia testar, Sim. né? E aí no final eu fui voto vencido porque eu não conseguia trazer argumento. Então o que que eu aprendi nessa jornada de capitalismo consciente, na gestão, na governança? Né? Quando você tem um embate de ideias, você faz aqui, vamos fazer uma pausa. Quando está muito contrário, vamos parar. Porque não adianta, a gente vai criar um atrito Sim. desnecessário. Para, e na próxima você tem um mês para trazer os seus argumentos. Tá certo? Se volta na segunda, um grupo não consegue convencer outro, para de novo e vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um experimento? O que é um experimento? Quando você testa alguma coisa, o bonito disso é que pode dar certo e pode dar errado. E não vai ficar eu te disse, eu te disse, não te disse, eu te disse, eu te disse, não, eu disse, eu falei para você, não ia dar certo. Então, o experimento você aceita que pode dar certo ou errado. Sim. Porque se você toma a decisão e dá errado, eu falei que não ia dar certo. Ou se dá certo, eu te disse que ia dar certo. Fica um contra o outro. O ego sobrepondo o eco, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente precisa é criar mecanismos para evitar a divisão e criar mais união. Então, vamos fazer o experimento? Vamos. E era muito fácil o experimento. Vamos contratar 150 vagas e vamos deixar os 80 pessoas dentro, mas a gente tem que conversar. Falar, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte: é, o terreno não tem mais vaga. O que vocês acham que vai acontecer? Escutar. Os caras acabaram de comprar um carro novo, né? O meu reconhecimento, por que a minha decisão é ter 150 vagas? Porque aquele indivíduo que comprou o carro e está parando na rua, diferente de parar dentro de um lugar protegido, aquele é o ativo mais importante Sim. daquele indivíduo. Ele está programando aqui, ele está pensando, está ficando escuro, acho que eu tenho que ir embora, eu tenho que pegar meu carro. O carro está dentro, está ficando escuro. Ah, tudo bem, o carro está bem. É o meu maior ativo. Eu tenho uma dívida de mais 70 meses. Sim. E eu vou ficar trabalhando pensando no meu ativo ou pensando no meu trabalho?
Hoje eu entendo isso. Então hoje eu entendo qual era a razão da minha decisão de não ter 80, ter 150 vagas. Porque eu não quero ninguém pensando em que o ativo dele pudesse estar em risco. Mas eu não conseguia articular isso naquela época, porque eu não tinha clareza da minha motivação. Mas se eu tivesse usado a alternativa de falar, vamos propor um experimento, porque eu posso contratar 150 vagas e depois cancelar a contratação das 150 vagas, né? O Sim, que eu não posso é falar, não quero, e depois eu quero e não tem. claro. Então, acho que este processo de tomada de decisão é fundamental no sucesso de uma empresa mais consciente, de um negócio mais consciente, um negócio que viva esses princípios. Porque as coisas que tiraram a gente do rumo foram o foco no ego ao invés do foco no eco. Falta de clareza de propósito e usar o propósito como uma referência de tomada de decisão. Isso aqui vai avançar nosso propósito ou não? Sim, Isso aqui reflete a nossa intenção, a nossa causa, nosso propósito ou não? E a outra coisa que também, de certa forma, está voltada para o ego, mas às vezes a gente fala que não, é o foco no curto prazo, no resultado financeiro. Não, isso vai dar muito mais dinheiro amanhã. Mas a gente está aqui para ganhar o jogo amanhã ou para jogar o jogo infinito? Então aí vem, de novo, você vê como essas coisas vão todas se conectando. A gente fala de interdependência, interdependência dos conceitos. Essa ideia de relação de interdependência, como esses conceitos também são interdependentes, é a gente reconhecer que o sistema B é uma forma da gente se conhecer, melhorar o autoconhecimento da pessoa jurídica. Tem um monte de avaliações, assessments, né? O MBTI, o Gallup, o DISC, para autoconhecimento da pessoa física. sim. O sistema B faz perguntas que a gente não está acostumado a fazer, para a gente conhecer melhor a forma da gente operar como empresa, como organização. Então, esse é um convite que eu faço para as pessoas que estão escutando, falar, dá uma olhada, a avaliação é grátis. É sigilosa, ninguém vai compartilhar o seu resultado com ninguém, a não ser que você queira certificar, mas é uma coisa que traz novas perguntas. Do mesmo jeito que eu tive perguntas novas da minha filha e comecei a aprender coisas novas, a gente tem que procurar pessoas, sistemas que façam novas perguntas, porque é uma forma da gente evoluir e aprender dentro deste ecossistema de negócios mais conscientes e se preparar para uma forma nova de operar. Então tá aí uma dica bacana que é fazer a autoavaliação do sistema B e se conhecer pessoa jurídica, como ser melhor. A expansão de consciência, né? O autoconhecimento Uhum, vem das perguntas e não das exato. respostas, né? Porque as respostas são fluidas. Uhum, Obviamente, as perguntas também são, né? Acho que depende muito do momento de vida que a uhum. gente está passando, mas quando você se abre para as perguntas, você se permite essa expansão de consciência e compartilhar dessa diversidade de olhares e saberes que compõem nossa percepção de mundo.